Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Baroni. Eu venho aqui para agregar um pouco da leitura das cartas do Carlos César. Essa semana a gente começa com sinais de fumaça, que eu vejo muito como uma conexão da própria leitura da semana passada, que sinais de fumaça já equivale à intenção. Ou seja, intenção, que é o momento que a gente passa de cocriação daquilo que a gente deseja. Então, está muito ligado ao objetivo, à premissa daquilo que a gente quer nesse momento, né? Sinais de fumaça, ele tem muito a ver com conexão da nossa própria raça de séculos passados, onde a gente conectava com a própria natureza a partir da sensibilidade. Então, o uivo de um animal que trazia uma mensagem de uma chuva, a mudança da percepção do próprio ar, que trazia uma possível guerra. E com o tempo a gente foi perdendo um pouco isso. E a proposta dessa carta para o treino dessa semana é a gente começar a conectar com a parte intuitiva, daqueles sinais que a gente não vê com esses olhos, mas que a gente percebe com o próprio corpo. Então, o que a gente tem atraído nesses últimos tempos para próximo da gente? Quais são as situações que se repetem de uma forma muito sutil e que, para a gente perceber, a gente precisa estar muito conectado no entorno e nesses sinais que são muito discretos, mas que são muito reais. E como a segunda carta, vem o rato, que eu vejo muito como uma continuação da semana passada. O morcego vai nos resgata da nossa caverna interna, trazendo todas as nossas sombras. E o rato faz o quê? Já está tudo à luz, está tudo colocado aí. Todas as sombras, todos os obstáculos, o rato vai começar a rastrear cada um desses detalhes. Ele esmiuça cada um desses detalhes. Então o rato também nos traz quais são os nossos medos, os nossos obstáculos. O que a gente deu de resposta no passado e que a gente teve uma ação que não foi positiva. Então, utilizar o rato nos traz uma força para aumentar essa sensibilidade do que está no nosso entorno. Então, um treino muito legal é essa semana, comece a observar quais são as coincidências que acontecem na sua vida. Toda coincidência, por menor que seja, ela nos indica, você está no caminho certo. Não existe coincidência. Existe uma sinalização desse campo mórfico, dessa intuição que está aí no inconsciente coletivo. Ou o contrário. Esqueci uma reunião, esqueci uma ligação, fui ao supermercado, esqueci exatamente o item que eu fui comprar. Isso nos mostra quais os empecilhos. Por que eu não estou focado nesse momento? Então é estar muito mais atento. É pedir para que o rato traga aquilo que a gente precisa de fato olhar como sendo o maior impeditivo. Quais são as nossas autossabotagens? Então observe esta semana aquilo que acontece de coincidência e aquilo que acontece de empecilho. Isso é muito importante. A terceira carta vem com a realidade do aquário, que é o rosa, o futuro. Ou seja, para que eu possa passar por todo esse processo, eu preciso estar na minha autenticidade. Se eu não estou na minha autenticidade, eu estou num rótulo que às vezes nem eu mesmo sei. Eu estou no piloto automático, descendo a ladeira de paralelepípedo molhada. Estou repetindo crenças e padrões. Então, se eu começar a observar intuitivamente os sinais de fumaça, a buscar o rastreamento das minhas questões com o rato, eu consigo saber se estou autêntico ou não. E para que a gente possa construir isso para o futuro, porque o aquário rosa, ele traz muito o futuro. Ouse, seja autêntico, acredite, mas alinhe a sua premissa com o que você sente, para onde você caminha. Porque senão você não consegue manifestar. Você vai para um lado, o coração vai para o outro e a mente vai para o outro. Como a quarta carta, a gente tem o 9 de paus, que nos mostra quais os nossos bloqueios, os nossos medos. Eu me culpo? Eu preciso de auto-perdão? Eu preciso dar o perdão para alguém? Eu preciso conhecer a situação, porque tudo aquilo que a gente conhece, a gente consegue mudar. O desconhecido, a gente não muda. A gente fica na crença, a gente fica numa repetição padrão, ou seja, a gente fica fora desse contexto intuitivo, que é a própria voz do coração.
Então, treino para isso essa semana. Eu tenho algumas questões com alguma pessoa. Nunca pedi perdão, mas tenho isso dentro da minha cabeça. Peça perdão. Entenda por que isso não aconteceu. Foi por orgulho, por medo, por ansiedade, por falta de percepção. Então, essa semana, busque algo que você quer muito fazer e você não tem coragem. Rompa esse lacre. Rompa o medo, rompa o orgulho. Construa isso, faça isso, crie isso como ação, porque isso vai desbloquear alguns campos desse próprio fluxo do universo, para que comece a chegar respostas para você. E a última carta é o 2 de Ás, que significa exatamente o quê? Rompa o seu rancor, se perdoe. Então pratique o auto-perdão e dê o perdão ao outro. Se expanda na água, se expanda na emoção, se expanda nesta intuição, se expanda lá naquela primeira carta, nos sinais de fumaça, que traz a intuição. A premissa está conectada à nossa alma, que está conectada ao nosso coração. É aqui a nossa conexão, é nesse centro. Então, eu acho que, em resumo, o que a gente teria para essa semana? Perceber quais são as coincidências que acontecem na sua vida, quais são os empecilhos, por menores que sejam, eles já são pontuais. Perceber o seu corpo. Perceba seu corpo. Eu estou numa situação, eu senti o quê? Um tremor nas pernas? Uma boca seca? Uma dor na boca do meu estômago? Tudo isso são sinais que não são visíveis, mas são muito importantes quando a gente fala de intenção, de um objetivo. Perceba, dê o perdão a quem precisa ser dado. Perceba quais são as suas sombras. Faça uma meditação com o rato. Então, eu acho que para essa semana é isso. Eu acredito que isso tudo é uma construção. Eu vejo que as cartas elas estão se conectando semana a semana. Eu achei incrível a questão do morcego e do rato, porque o morcego nos resgata e o rato traz esse detalhamento, e vamos ver qual é o animal que vai vir na próxima semana. Acredito muito na construção, mas antes eu acredito nessa desconstrução. E assim é. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana.